Bom, retomando então a parte do perfil, né? Eu acho válido a gente entrar um pouquinho na parte dos artigos e das insígnias. Eu quero mostrar para vocês como funciona. Dentro do perfil, você consegue nessa aba de insígnias, por exemplo, ter acesso às insígnias que você conquista ou as que você cadastra. Isso vale para artigo também. Os artigos que você marca como favorito ou os artigos que você cadastra e disponibiliza para a comunidade como um todo. Então, vamos lá. Como eu faço para cadastrar um artigo ou uma insígnia? Aqui na parte do meu cadastros, né, meus cadastros no menu lateral esquerdo, você tem acesso a insígnias/artigos. Clicando lá, eu te trago para uma tela de cadastro, né? Inicialmente é uma lista. Vamos lá, criar novo registro. E aqui você consegue colocar título, se é um artigo ou se é uma insígnia, colocar algumas tags que existem, né? Essas tags são meio que categorias, então, puta, não tem um que eu quero aqui. Então, coloca lá, por exemplo, engenharia, enter. Eu quero cadastrar alguma na área de alimentícia, enter. Então você consegue criar tags dinamicamente e rápido aqui, mas vamos fazer um teste simples, né? Vou cadastrar aqui, novo Pokémon aquático. Isso aqui eu vou colocar aqui um artigo. Ele é do tag aquático, não tem relação com nenhuma insígnia. Aqui ó, insígnia, Pokémon lendário. O porquê disso? A ideia é o seguinte da relação. Quando você cadastra um artigo, você vai colocar um conteúdo para a pessoa fazer o consumo. Então, por exemplo, quando a pessoa lê alguma coisa, algum artigo sobre Pokémon aquático, ela vai ganhar um conhecimento e aí ela com certeza ou talvez poderá ter acesso à insígnia de Pokémon lendário. Qual é a relação de um com o outro? Para você ter a insígnia de Pokémon lendário, você precisa ter lido o artigo de Pokémon aquático. Essa é a ideia. Então, por exemplo, aqui ó, novo Pokémon aquático, isso aqui é um artigo, ó. Vamos lá. Nas montanhas do Vale São Francisco. E aí, Francisco. E aí você faz, eu quero adicionar um conteúdinho diferente. Foi adicionado nesse projeto, né, um componente onde você consegue colocar, por exemplo, um texto HTML, uma lista, checklist, código, tabela, link, várias coisas, né? Vamos colocar, por exemplo, aqui um raw HTML aqui, ó. Então, sei lá, meu nome é Pikachu das Neves. Então você consegue colocar isso aqui. E tudo vai da sua criatividade. Então é bem completo esse componente, na verdade. Então vou colocar, por exemplo, uma outra lista aqui, vai. Teste, 1, 2, 3. Teste. E aí você monta do jeito que você quiser. Eu vou fazer esse cadastro para vocês verem como funciona. Então, salvar cadastro. Pronto. Registro 41, cadastrado na data de hoje. Isso aqui é um artigo. Como que eu faço para visualizar esse artigo, ô José? Existe aqui no menu lateral, novamente, universo de valores aqui, ó. Se eu cadastrei um artigo, eu acesso o link de artigo. Se for uma insígnia, eu vou para a área de insígnias. Então, no caso aqui, eu vou para artigo. Novamente, né? Esses três blocos iniciais da página, esse title of a longer feature blog post e os dois pequenos aqui, são fixos, né? São lugares onde provavelmente eu vá colocar os artigos mais lidos, os artigos mais relevantes, alguma coisa do tipo, mas por enquanto isso aqui está fixo. A ideia que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Eu acabei de publicar um artigo, né? Novo Pokémon aquático. 24 de novembro, pelo usuário tal, nenhuma avaliação ainda e a tag na lateral aqui direita superior. Se eu quiser ver detalhes sobre esse artigo para conseguir fazer o consumo do conteúdo e a partir disso adquirir uma insígnia, clica aqui em ver mais. E aí, ó, pronto.
Eu exibo uma tela onde eu mostro o tipo do conteúdo, né? No caso é um artigo. Eu posso favoritá-lo como favorito. A data que foi e aí um título com o seu devido conteúdo, né? Então aí vamos supor que a pessoa publique lá várias coisas sobre a AWS novamente, ou Python, PHP. Você vai ler, vai pesquisar, vai ter vários links, exemplos, enfim, uma documentação comum que nós estamos acostumados no dia a dia do Google, mas agora vai estar tudo centralizado, então conseguimos olhar por aqui. A partir disso, né, existe um bloco de avaliações, eu fiz de 1 a 5, então, por exemplo, ele não foi avaliado, então está 0/5, mas vamos supor que após a leitura eu classificasse isso aqui como 4, tá? Então eu clico na linha do 4, ó, pronto, atualizado e avaliado. Isso aqui é uma regra, é uma média ponderada, então se duas pessoas votaram no 2, 5 pessoas no 4, 10 pessoas no 5, é feito o cálculo de regra de média ponderada, onde eu pego o número de pessoas que votaram no 2 vezes o valor do 2, no final de tudo eu divido pelo total de votos, e eu chego num valor aqui para poder exibir para o usuário final. Esse lado direito, onde está o reading, eu vou colocar a parte de comentários, né? Até porque um artigo pode render vários comentários e várias discussões bem construtivas abaixo. Então, por enquanto ainda não existe, é algo fixo, né? Mas a ideia é de que será suportado algo voltado a comentários na parte tanto do artigo quanto da insígnia. Então, voltando um pouquinho na parte de relações, né? Lembra que eu cadastrei que esse artigo de Pokémon aquático tinha relação com a insígnia de Pokémon lendário? Então é aqui, ó. No final da página eu exibo a questão de relações e qual é a insígnia ou quais são as relações que esse artigo tem contato. Lembrando que um artigo ele pode ter relação com outro artigo. É um exemplo clássico aí. Estou trabalhando com linguagem de programação. Eu posso estar lendo um artigo sobre estrutura de dados e na sequência um artigo sobre lógica ou algoritmo. Então, não necessariamente um artigo sempre vai render uma insígnia, mas um artigo ele pode ter relação com insígnia e relação com outros artigos. Isso vale para a insígnia também. A insígnia pode ter relação com outra insígnia, ou uma insígnia pode ter relação com um artigo, que é aquela depende. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse lido isso aqui e gostei. Beleza, eu vou favoritar, ó. Clique aqui, pronto. Favoritado na data tal. A partir desse momento, qualquer usuário que acessar o meu perfil, eu vou depois clicar para vocês verem, vai ter acesso de que eu li isso aqui e isso aqui faz parte agora do meu conhecimento, ou seja, eu favoritei esse artigo. E eu vou na insígnia, clique na insígnia, pronto, estou dentro da insígnia aqui. Como eu já tinha clicado anteriormente a parte da conquista, então tem aqui, ó, conquistada na data de ontem, 23/11/2022. Então essa aqui é uma insígnia que eu já tinha conquistado. Ela não tem relação com nenhuma outra, né? Nenhum outro dado, então eu não exibo a parte de relações. Ela apenas depende do artigo anterior, que era referente ao Pokémon aquático. Então isso aqui já está avaliado, está em 2.0, diferente do artigo que está em 4.0. Beleza, essa é a questão dos artigos e insígnias. Eu vou voltar novamente aqui na parte dos artigos para vocês visualizarem uma questão. Existem alguns filtros que podemos fazer, porque aqui a ideia é de que tenha muito conteúdo de diversos usuários de vários tópicos. Então eu consegui implementar alguns filtros, seja pelo título do artigo ou pela categoria que ele pertence. Então, por exemplo, eu quero filtrar pelo Pokémon aqui. Como só tem um registro, vai trazer só ele, tá? Aí, Pokémon aquático. Ah, mas eu quero filtrar por data. Eu sei que o artigo foi publicado no mês passado, mas eu não sei o nome do artigo. Então, na lateral aqui, esses filtros, né, já funcionam. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar do dia 24/10 até o dia 24/11. Aqui eu pego do dia 24/9 até 24/10 e assim vai. Então, por exemplo, se eu quiser filtrar desse mês, né,
só vai trazer um. Eu vou entrar na parte das insígnias que tem mais registros. Eu consigo filtrar. Aqui, ó, 22 de novembro a os dias 22 de novembro. Porém, vamos filtrar pelo texto. Teste. É para trazer só um agora. Aí, isso, perfeito. Então, tira o filtro, traz os dois. Beleza, esses são os filtros, aqui já funciona também. E eu vou entrar na parte do perfil para vocês verem como fica a questão das insígnias e artigos. Então, aqui ó, artigos que eu cadastrei foi o Pokémon aquático e eu acabei favoritando ele também na data tal. Então, existe uma data específica tanto para favoritar quanto para cadastro. E as insígnias a mesma coisa. Eu cadastrei a Pokémon lendário em data tal e conquistei ela depois de 30 segundos. Então, essa é a ideia geral referente a artigos e insígnias.